Olá, amigos! Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que existem as leis e qual é a função delas na sua vida? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo sobre o propósito das leis na Bíblia e a diferença entre a lei moral e cerimonial, e descubra a quem você está agradando quando você cumpre ou desobedece à lei de Deus. Por que existem as leis? Aqui no Brasil, por exemplo, existem vários tipos de leis. A Constituição Federal, por exemplo, define os direitos e os deveres dos cidadãos. Temos também a CLT e as leis trabalhistas que regulam o emprego e o trabalho. Existem as leis penais, de trabalho, ambientais e tantas outras. Todas levam o mesmo nome, lei, mas cada uma tem a sua função específica. Agora já parou para pensar por que elas existem? Elas são boas ou são ruins? Elas servem apenas para limitar ou também para proteger? E mais, você sabia que na Bíblia existem leis? Elas se dividem em dois grupos: as leis morais e as leis cerimoniais. Cada uma dessas leis tem a sua importância e eu vou explicar hoje para você de maneira simples para você poder entender. E aí você poderia me perguntar: professor, o que é uma lei? Uma lei é uma ordem. E como Deus é perfeito, a sua lei também é perfeita, a sua ordem também é perfeita. E a lei de Deus, ela já existia desde o princípio, porque senão, como o diabo poderia ter sido acusado de pecado e de rebelião? E por ter descumprido a lei de Deus no céu, o diabo foi expulso e ele trouxe para a terra essa rebelião, e você já conhece essa história. O homem caiu porque ele quebrou a lei de Deus. E por causa disso, Deus ampliou as suas leis para que o ser humano pudesse viver sem prejudicar o próximo e, ao mesmo tempo, não esquecesse quem é o Deus eterno. A Bíblia é clara: o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, verso 4. O que o pecado faz? Ele nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Por isso que o inimigo odeia a lei de Deus, porque ela ensina o ser humano a amar e a respeitar a Deus e ao próximo e a se aproximar de Deus. Essa verdade é confirmada em Apocalipse capítulo 12, verso 17, quando diz que o dragão, o diabo, está irado contra todas aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. E você já parou para pensar no que está escrito em Provérbios, capítulo 28, verso 9? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Como alguém espera que Deus o escute, se nem ao menos está disposto a ouvir a voz de Deus? Vamos refletir juntos. Como Caim poderia ter sido culpado de assassinato, de ter matado seu irmão Abel, se Deus nunca tivesse dito para ele: Caim, não pode matar, porque Deus é justo, ele não cobra aquilo que ele não revela. Atos, capítulo 17, verso 30, mostra que Deus não leva em conta a ignorância do homem. José, por exemplo, sabia que não poderia cometer adultério, por isso ele fugiu da tentação. Agora, alguns dizem que a lei de Deus é pesada, que ela é um fardo, até mesmo uma maldição. Mas será mesmo? Será um fardo honrar pai e mãe? Será um fardo não matar, não roubar, não mentir, não adulterar?
Será um fardo guardar o sábado, um dia de descanso que Deus nos deu para recuperar o corpo e a mente depois de 6 dias de trabalho árduo? Pelo contrário, trabalhar todos os dias sem parar seria o verdadeiro fardo. A lei moral é um presente de Deus para organizar a humanidade em 2 dimensões. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a viver em harmonia com Deus, e os 6 últimos mandamentos nos ensinam a viver em paz com o próximo. A lei é, portanto, um reflexo do amor de Deus. E eu pergunto para você, o que é o pecado, senão a desobediência à lei moral de Deus? Quando alguém mente, rouba, mata, adultera, toma o nome de Deus em vão, ou quebra qualquer um dos outros mandamentos, ou não respeita a ordem de Deus para guardar o dia de sábado, ela está agradando a quem? A Deus ou ao diabo? Se alguém disser que a lei de Deus é ruim ou que ela foi abolida, ela está defendendo o quê? A vontade de Deus ou a vontade do inimigo? Você aboliria leis que pedem respeito aos pais, fidelidade no casamento, honestidade e amor ao próximo, ou a guarda do sábado para o descanso do trabalho, para o seu corpo, e que também traz o reconhecimento de que Deus é criador de todas as coisas? Se dissermos que essas leis são um fardo, não estaríamos de verdade agradando o diabo? Mas, meus queridos amigos, surge uma pergunta. Se o homem descobriu o pecado por intermédio da lei moral de Deus, como poderia resolver o problema da culpa? A resposta está nas leis cerimoniais. Sacrifícios, ofertas, rituais não eram fim em si mesmas, mas apontavam para a promessa de Cristo. Cada cordeiro sacrificado representava a graça futura, um lembrete que haveria perdão em Jesus. Era como se os sacrifícios fossem um protocolo de arrependimento registrados no céu. Mas atenção, se eram feitos sem fé, de nada valiam. Isaías, capítulo 1, verso 13, mostra que Deus rejeitou os sacrifícios feitos de forma mecânica, sem amor. É como hoje, tomar a Santa Ceia sem compreender o seu verdadeiro sentido, ou apenas se batizar por formalidade, sem mudança de vida. Quando Jesus veio e morreu na metade do ano 31, ele não apenas cumpriu com as promessas, mas ele acabou com as sombras. O sol da justiça brilhou. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. A salvação daquelas pessoas do Antigo Testamento, antes da cruz, não estava nos rituais em si, mas no seu simbolismo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquelas pessoas viveram antes da cruz. Eram as pessoas do Antigo Testamento e nós hoje estamos depois da cruz, vivendo o Novo Testamento. E os 10 mandamentos mudaram? Vamos ver? Mateus, capítulo 5, verso 17, Cristo disse que não é nem para pensar nessa hipótese de tirar mandamento, de tirar J ou tio. E o apóstolo Paulo confirma isso em Romanos, no capítulo 3, no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Jesus disse: não pode tirar nada dos seus mandamentos. Nada. Sabe o que é nada? Nem um J, nem um tio. Até que tudo se cumpra. E ainda, por exemplo, não cumpriu a ressurreição dos mortos em Cristo, as 7 últimas pragas,
e nem cumpriu a volta de Cristo. Tem muitas coisas para cumprir. O apóstolo Paulo também confirmou essa informação. Portanto, meus queridos amigos, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus continuam válidos. Não matar, não roubar, não adorar imagem, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar o sábado, o 7º dia, o último dia da semana, como memorial da criação, como descanso para o corpo, enfim, todos os 10 mandamentos. Tiago capítulo 2, verso 10 diz que aquele que tropeçar em um só ponto da lei tornou-se culpado de todos. E Tiago estava falando depois da cruz. Se a lei não existisse, qual seria o sentido desse texto? Alguém seria transgressor de uma lei que não existia? Se o Tiago está aqui escrevendo esse texto, é porque a lei de Deus estava vigente e ele está dizendo de forma clara que se tropeçar em um só ponto da lei, e aqui é depois da cruz, torna-se culpado de todos. Ah, professor, nós entendemos que os 10 mandamentos estão vigentes, mas e a lei cerimonial? Não precisamos cumpri-la mais? Eu respondo para você, não precisamos, porque elas foram preenchidas em Cristo na cruz do Calvário. Entretanto, o princípio da lei cerimonial permanece vivo para sempre. Esse princípio é a graça de Cristo. Assim como aquelas pessoas que viveram antes da cruz, nós também precisamos de arrependimento e fé no sacrifício de Jesus. Antes nós olhávamos para o futuro e agora nós olhamos para a cruz já consumada. Os 10 mandamentos de Deus, que é a sua lei moral, e a graça de Cristo funcionam da mesma maneira, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. É como o espelho e a água. O espelho mostra o sujo. Os 10 mandamentos mostram o pecado. A água limpa o sujo. E a graça de Cristo purifica o pecado. E a mensagem na Bíblia é muito clara, meus queridos amigos. A lei de Deus, os seus 10 mandamentos, continua sendo um guia seguro para a vida. E a graça é o único caminho para a salvação. Portanto, meus queridos amigos, longe de ser um fardo, os 10 mandamentos da lei de Deus são uma bênção. Eles mostram o caminho do amor e da vida plena. E Cristo é a única solução para todos os pecados. E agora eu faço uma pergunta para você. A quem você está agradando? A Deus ou ao diabo? Pense nisso. Deixe aqui o seu like, seus comentários, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para receber mais estudos como esse e compartilhe essa mensagem. Meu muito obrigado e até o nosso próximo programa.